Pronto, tá gravando. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês era com relação ao trabalho de APS, tá? Eu coloquei uma postagenzinha aqui no Moodle contendo um documento de orientações da APS, tá certo? Onde vai ser explicado como é que deve ser feito o trabalho, qual é o tema. Deixa eu abrir o documento aqui, só para mostrar para vocês. Bom, nesse documento de orientações gerais sobre o trabalho, né, quais são as disciplinas desse semestre, né, quais são os professores que estão envolvidos no trabalho, e aí a gente vai ter algumas restrições, certo? A equipe tem que ser no máximo de 5 alunos, o trabalho escrito vai ser, a parte escrita tem que ser no formato do Conexão Fametro, tá? Caso, né, isso aqui eu ainda tenho que tirar a dúvida, mas caso seja feita a apresentação, isso é feito para uma banca de 3 professores, os professores vão poder orientar os trabalhos, certo? A nota atribuída da APS será a mesma para todas as disciplinas que você tiver matriculado, nos mesmos moldes do semestre passado, tá certo? E aí a gente, conversando, né, os professores conversando, a gente também definiu utilizar o mesmo tema do semestre passado, tá? Vocês vão fazer uma elaboração de um projeto de uma caixa d'água, certo? Onde vai abranger todas as disciplinas de estruturas e tudo mais. E a nossa disciplina de eletricidade, ela entra nesse dimensionamento do sistema hidráulico, qual é a bomba que vai ser utilizada, qual é o tipo qual vai ser o consumo dessa bomba ao longo de um mês, enfim, isso aí a gente vai discutir direitinho ao longo do restante do semestre, tá certo? Mas uma das coisas, por exemplo, é calcular qual é o consumo de energia de uma bomba d'água para essa estrutura que vocês vão desenvolver, tá certo? Uma outra coisa, que já está aqui explicado no Moodle, tá? Uma outra coisa que foi pedido é que apenas um participante da equipe faça um preenchimento desse formulário, que também já está lá o link, tá bom? Para que seja definidas as equipes que vão trabalhar nesse trabalho de APS, para a gente já ir tendo o controle de quantos alunos tem para cada equipe, enfim, para a gente ter esse máximo de 5 alunos por equipe, tá? Nada de importante. Ok? E aí, ao longo desse mês e do próximo, a gente vai conversando, né, uns 10, 15 minutos da aula, a gente pode separar esse tempo para ir discutindo alguma coisa com relação à APS, certo? Vocês têm, todos os professores do semestre, eles estão orientados a prestar as orientações necessárias no desenvolvimento do trabalho. Ou seja, fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa referente ao trabalho de vocês. Agora, do mesmo jeito que foi no semestre passado, não deixem para fazer o trabalho de última hora, certo? A gente quer, né, o intuito desse tipo de trabalho é já preparar vocês acostumar vocês, por exemplo, à escrita científica, né? Faça o trabalho pensando em fazer uma publicação num artigo científico, por exemplo, tá? Eu sei que o tema, às vezes, não pode ser, às vezes não é tão relevante quanto, né, um artigo científico, né, construção de uma caixa d'água, isso é bem trivial, mas se você acostuma a todo semestre fazer um trabalho, tendo esse rigor, tendo essa preocupação de escrever corretamente, escrever nos moldes nas regras da ABNT e tudo mais, quando chegar lá no final do curso,
o trabalho de conclusão de curso que vocês vão fazer já vai ser feito com mais facilidade, porque todo semestre você está fazendo esse treino, né? Está tendo esse cuidado de fazer a produção de um artigo, né? De um trabalho nos moldes de um artigo. Então, quando chegar lá na frente, já vai ser mais trivial para fazer o trabalho de conclusão de curso, tá? Essa é a ideia de todo semestre ter um trabalho de APS, certo? E é bem legal, pessoal. Os do semestre passado, teve uns que eu gostei bastante, e é nítido, fica claro, muito claro para o professor avaliar qual foi o trabalho que foi feito de última hora e qual não foi, certo? É impressionante como é muito claro isso para a gente, né? Você vê o cuidado que o aluno tem ao desenvolver o trabalho e isso fica nítido, né? Dá para perceber há quanto tempo aquele trabalho já começou a ser feito. É impressionante isso, certo? Bom, eu vou deixar vocês darem uma olhada lá naquele documento da APS e a gente volta nesse assunto depois, nas próximas aulas, tá bom? Vamos partir para o assunto da aula de hoje, tá? Na aula de hoje, a gente começa falando propriamente da parte de magnetismo propriamente dita, tá? Então, hoje eu vou dar uma introdução a essa parte de magnetismo e finalizar com lei de Biot-Savart, tá certo? E aí, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar cada vez mais nesse assunto e eu quero chegar até o final. Deixa eu só mudar aqui uma coisa rapidinho. Isso tá como se estivesse com... Ele tá marcando o tempo, não sei porquê. Enfim, eu quero chegar no final e comentar com vocês sobre as equações de Maxwell, né? Essa é o intuito do curso. Bom, pessoal, então vamos lá. Bora começar. Na aula de hoje, bora começar a falar de magnetismo propriamente dito. Então, toda vez que a gente fala de magnetismo, subtende-se que a gente vai utilizar um ímã, tá? Agora, esse ímã, o que ele faz? O que o ímã faz? Ele gera um campo magnético, tá? E os ímãs, eles podem ser de dois tipos. Eu posso ter um ímã permanente, tá? Que é um material que está magnetizado, tá? Inclusive, no tópico 8, né, que é o tópico passado, eu coloquei 2 vídeos, um sobre história do eletromagnetismo e outro sobre ímãs, né, como é que um ímã é formado. Então, o ímã, ele pode ser feito, né, eu posso obter campos magnéticos de duas maneiras distintas, seja por um ímã permanente, ou seja, é um material específico, né, um metal específico que ele tem características magnéticas, ou seja, todos os seus átomos estão muito bem alinhados, e isso gera um campo magnético mais alinhado, né? Você tem um alinhamento dos campos magnéticos de cada átomo, tá? E eu posso ter um outro tipo de ímã, eu posso ter um eletroímã, tá? Num ímã permanente, vamos só voltar aqui um pouquinho, num ímã permanente, eu sempre vou ter linhas de campo magnético, tá? E aqui é uma maneira de eu representar da mesma forma que eu usei linhas de campo elétrico para representar como era a configuração de um campo elétrico gerado por uma carga ou então por um conjunto de cargas, eu também vou ter linhas de campo magnético que estão me mostrando como é o comportamento do campo magnético nessa região do espaço, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ímã permanente, esse ímã permanente ele vai possuir
dois polos, um polo norte e um polo sul. Nessa configuração de ímã permanente, eu sempre vou ter linhas de campo magnético saindo do polo norte e chegando no polo sul. Isso indica, da mesma forma que eu trabalhei com linhas de campo elétrico, para qualquer ponto que eu determine, eu posso traçar uma reta tangente a essa linha de campo, e nesse ponto, nessa tangente, eu vou ter o campo magnético naquele ponto, tá? E o campo magnético a gente vai representar pela letra B, tá? Note que sempre que você traçar uma tangente, você está determinando como é o vetor campo magnético no ponto que você escolheu, tá? Então, no polo norte do ímã, as linhas de campo estão saindo do polo norte e elas estão chegando no polo sul. Não é surpresa, tá? Que eu coloquei aqui também a Terra, tá? A Terra, ela também possui um campo magnético, tá? E o legal, o interessante, é que esse campo magnético da Terra, ele é formado pelo ferro derretido que está no núcleo. O movimento desse manto, né, nas camadas internas da Terra, que geram esse campo magnético. E o interessante é, o campo magnético da Terra, ele é invertido em relação aos polos geográficos, ou seja, o polo sul magnético, ele está na região do polo norte geográfico, e o polo norte magnético está na região do polo sul geográfico, tá? E é esse campo magnético da Terra, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele tem uma propriedade muito interessante, que é defletir, né, desviar algumas partículas carregadas que a gente recebe do Sol. Então, são nas regiões polares, onde você pode notar que eu tenho nessa região aqui, ó, mais ou menos na região do Polo Norte, e nessa região do Polo Sul, onde as linhas de campo magnético não estão presentes na superfície, são as regiões mais propícias a gente ter o fenômeno de aurora boreal. Na situação de aurora boreal, são partículas carregadas provenientes do Sol que interagem com a atmosfera terrestre, né, provocando aquela luminescência. Se a Terra não tivesse nenhum campo magnético, a gente poderia, né, observar essas partículas aqui na nossa região do Equador, tá? Mas o que acontece é que essas partículas que vêm do Sol, elas são desviadas para as regiões polares, onde a maior concentração de partículas entrando na atmosfera me gera esse fenômeno de aurora boreal, ok? Bom, uma outra forma da gente conseguir um efeito de um campo magnético é através de um eletroímã, tá? Então, a experiência de Oersted demonstrou que quando você tem um fio que está sendo percorrido por corrente elétrica, esse fio ele gera um campo magnético, tá? Então, nessa imagem aqui, tá? Nessa imagem aqui, a gente tem um fio que está passando corrente elétrica, esse fio está atravessando um papel onde foi colocado uma limalha de ferro. Quando o ferro está numa região que possui campo magnético, ele também se magnetiza, ou seja, eu tenho um alinhamento do campo magnético interno das partículas que compõem o ferro, vão se alinhar com o campo magnético externo. Da mesma forma,
que uma bússola, que é uma agulha magnetizada, ela vai se alinhar ao campo magnético da Terra, tá? Então, uma bússola apontando para o norte, né? Norte geográfico, na verdade, essa bússola está apontando para o polo sul magnético. E a experiência de Oersted foi justamente essa. Ele pegou um fio passando corrente e colocou várias bússolas ao seu redor. E aí ele percebeu que quando se ligava a corrente elétrica, eu tinha a deflexão da bússola, né, na direção circular desse campo magnético. Tá certo? E aí, né, a gente pode utilizar essa ideia de campo magnético, né, um fio atravessado por corrente, gerando um campo magnético, se a gente fizer uma série de espiras, né, como está sendo mostrado nessa imagem, se a gente fizer uma série de espiras, eu vou ter a formação de um polo norte e um polo sul magnético como se fosse um ímã permanente, tá? Então, a mesma configuração de linhas de campo de um ímã permanente pode ser obtida num fio percorrido por corrente, basta você mudar a geometria do fio, né, criar essas espiras, e eu vou ter um polo norte, onde as linhas de campo estão saindo do polo norte, e um polo sul magnético, onde as linhas de campo estão chegando nesse polo sul, tá certo? Diferente de uma carga elétrica, tá? Uma das características de um ímã, né, a principal característica de um ímã, que é uma das equações de Maxwell, representa esse fenômeno, é que não existe um monopolo magnético, tá? O que significa isso? Você não consegue ter uma carga magnética, ou seja, todo ímã, tá? Ele sempre vai apresentar dois polos, um polo norte e um polo sul. Se você pegar um ímã que... Deixa eu só desenhar direitinho aqui. Deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer aqui, que fica mais fácil de eu desenhar. Pronto. Se eu pegar um ímã que possui os dois polos, tá? Vou ter um ímã que possui um polo norte e um polo sul. Nessa situação, linhas de campo estão saindo do polo norte e essas mesmas linhas de campo estão chegando no polo sul. O fato de não existir monopolo magnético significa dizer o seguinte: se por um acaso eu quebrar esse ímã, tá? Se eu quebrar esse ímã, eu vou obter dois novos ímãs que também, cada um deles, possuem polo norte e polo sul, tá? Não se consegue isolar um polo norte, nem se consegue isolar um polo sul. Toda vez que estiver falando de ímã, sempre a gente vai ter a atribuição de dois polos, tá? E aí a gente tem a situação que todo mundo já conhece, né? Quem já brincou bastante com ímã, que polos iguais se repelem, polos diferentes sempre se atraem, tá? Então, polo norte com polo norte, esses ímãs vão se repelir. Se você inverter a polaridade, um polo norte e um polo sul, aí você vai ter uma força de atração, tá certo? Bom, como eu mencionei, tá? O campo magnético da Terra, ele tem essa capacidade, né, de defletir partículas carregadas para as regiões polares, onde eu vou ter o fenômeno de aurora boreal, tá? É justamente essa luminescência na atmosfera que se dá pela interação de partículas carregadas que vêm do Sol, colidindo, né, propriamente dito, com a atmosfera. E aí é interessante
que a gente pode verificar o seguinte. Imagina que você tem uma partícula que ela está eletrizada, tá? Possui uma certa carga Q, que ela está vindo do Sol e vai ser defletida, ou seja, uma força vai atuar sobre essa carga. A gente pode definir dessa forma uma expressão para a intensidade do campo magnético em função da força que essa partícula vai sofrer quando está na região do campo elétrico, do campo magnético da Terra, tá? Então, imagina o seguinte, se você tem uma partícula, se você tem uma carga Q que está viajando a uma certa velocidade V, ela vai penetrar no campo magnético da Terra, numa região onde existe um campo magnético B, tá? Dessa forma, vai surgir uma força sobre essa partícula, tá? É uma força magnética que vai defletir essa partícula, tá? Então, dessa forma, a gente consegue, em função da força que a partícula sofreu, a gente pode determinar uma grandeza física para o campo magnético, qual é o valor desse campo magnético, tá? E aí, né, em unidades do sistema internacional, esse campo magnético, ele é medido em Tesla, tá? Que ele vai ter unidade de Newton vezes segundo dividido por Coulomb vezes metro, tá? O interessante, o mais interessante dessa força magnética é que essa força magnética, ela é dada pelo produto vetorial dos vetores velocidade e campo magnético, tá? E aí, o interessante desse produto vetorial, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas o resultado do produto vetorial vai ser sempre um vetor que está fora do plano gerado pelos dois vetores, tá? Então, se eu tenho um vetor velocidade e tenho um vetor campo magnético, eu vou realizar o produto vetorial desses dois vetores e a força magnética, ela está fora do plano gerado pela velocidade e pelo campo magnético. Como assim? Vamos visualizar isso, né? A utilização da regra da mão direita é uma técnica, né? Uma maneira, né, da gente memorizar para onde é que vai estar esse vetor, tá certo? Então, vamos lá. Na regra da mão direita, eu tenho o seguinte, se eu realizo o produto vetorial V vetorial B, né, basta a gente colocar a mão direita espalmada na direção do primeiro vetor, que é a velocidade, e rotacionar na direção do segundo vetor, que é o campo magnético. O seu dedão, ele está apontando na direção do vetor, que é o resultado do produto vetorial, tá? Então, nessa situação, o dedão está representando quem é a força magnética, tá? Se você realizar rotacionar a sua mão no sentido do vetor velocidade e rotacionar na direção do campo magnético, o teu dedão está mostrando para onde é que está o vetor força, tá? Agora, tudo isso é influenciado pela carga da partícula, certo? Se essa carga for positiva, então você gera essa rotação e o dedão está apontando para cima. Se essa carga for negativa, isso indica que você vai ter o vetor força, né, no sentido contrário do que seria se a carga fosse positiva, ou seja, se essa carga é positiva, a força está apontando para cima, se a carga for negativa, essa força estaria apontando para baixo, ok?
Então, nessa situação, tá? Só para representar, se a carga é positiva, a força está apontando para cima. Se eu tiver uma carga negativa, isso significa que eu vou mudar o sentido do vetor. Então, nessa situação, a força sofrida pela carga vai apontar para baixo. Ok? Então, é uma maneira da gente memorizar o que acontece, né? Para onde é que está apontando esse vetor de força magnética. Tá bom? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Então, é interessante a gente verificar o seguinte, ó. Vamos ver aqui um exemplo, né, de uma carga se movimentando em um movimento circular dentro de uma região que possui um campo magnético, tá? Primeira coisa, olhando para essa figura, tá? Vamos determinar, por exemplo, para onde é que está o campo magnético nessa situação. Uma das coisas que eu mencionei é a seguinte, que a força, ela está num plano fora do plano entre os dois vetores, velocidade e campo magnético. Se a velocidade está apontando para cá, né, tangente a essa trajetória circular, isso indica que esse campo magnético ele está fora do plano dessa figura. Então, a gente vai representar essa situação da seguinte maneira. Eu vou dizer que eu vou ter um campo, eu vou representar uma bolinha dessa forma, dizendo que aqui eu tenho um campo magnético saindo do plano e eu vou representar esse xizinho com a bolinha, quando eu tiver um xizinho, né, dentro dessa bolinha, quando eu tiver a situação de um campo entrando no plano. Então, se a gente tem, nesse caso aqui, se eu tenho a velocidade e a força, eu posso determinar para onde está o campo magnético, tá? Se eu tiver, aqui eu estou supondo, tá? Não sei dizer, né, qual é essa partícula que está realizando esse movimento circular, mas se essa carga for, vamos supor, né? Vamos supor que aqui eu tenho um conjunto, uma nuvem de cargas, vamos supor que essa carga é uma carga positiva, tá? Se for o contrário, basta que mude o sentido, tá? Mas vamos supor que aqui eu tenho uma série de partículas que são positivas, que estão nesse movimento circular. Se eu aplicar a regra da mão direita, se eu colocar os meus dedos no sentido do vetor velocidade e o dedão está apontando no sentido da força, tá? Se eu rotacionar da velocidade até o campo magnético, isso indica que a força está apontando para o centro. Então, nessa situação aqui, tá? Se a carga for positiva, eu vou ter um campo magnético entrando no plano dessa figura, tá? E aí eu tenho a força sempre apontando para o centro, e a gente pode verificar aqui o seguinte, eu posso, inclusive, né, conhecendo o valor desse campo magnético, eu posso, inclusive, determinar o raio dessa trajetória, que é justamente pegar a equação da força magnética, né, que é definido como sendo a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, e igualar isso com a equação da força centrípeta. Né? Eu estou fazendo com que, para manter essa carga em movimento circular, essa força magnética ela tem que se igualar à força centrípeta, justamente para manter a trajetória circular dessas partículas. Tá? Então, vamos fazer isso. Se eu pegar
a força magnética e igualar com a força centrípeta, eu vou ter que a força magnética é dada pela carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, e eu vou igualar isso com a força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Se eu quiser isolar o raio, para descobrir quem é o raio dessa trajetória, esse raio ele vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido pela carga vezes velocidade vezes campo magnético. Corta as velocidades no denominador e no numerador, então eu tenho que o raio dessa trajetória depende da massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. O interessante aqui, pessoal, é que a gente pode usar, por exemplo, né, só para uma curiosidade, eu poderia utilizar um campo magnético constante, sabendo quais são as velocidades com que eu estou jogando uma partícula dentro desse campo, eu poderia criar um sistema de separação de elementos utilizando um campo magnético. Se você controlar a velocidade com que essas partículas estão rotacionando para um campo magnético constante, você vai separar elementos que têm massas diferentes e possuem cargas diferentes, porque para cada tipo de elemento, você vai obter um raio dessa trajetória distinto. Então, dessa forma, você consegue fazer uma separação de elementos conhecendo, por exemplo, um campo magnético, né? E, lógico, né? Controlando a velocidade com que esses elementos estão entrando dentro desse campo magnético. Então, é uma maneira de fazer uma separação de substâncias, por exemplo, tá? Até aqui alguma dúvida? Podemos ir em frente? Isso daí é para saber se para onde a partícula vai? Eu não entendi essa parte. Não, aqui eu Ou se é a força de uma sobre a outra. Não, aqui eu estou determinando, por exemplo, né, através da força magnética, tá? Eu estou determinando através da força magnética, por exemplo, qual é o raio de um conjunto de partículas em movimento circular dentro de uma região de campo magnético. E isso é feito, né, uma das aplicações disso é justamente causar essa separação de elementos químicos, por exemplo. Porque cada elemento químico vai ter, né, vai ter uma massa específica, né, para uma amostra, por exemplo, cada partícula vai ter uma massa específica e vai ter uma carga, ou você pode eletrizar essa amostra, enfim, você pode separar, né, os elementos químicos a partir dessa situação de um campo magnético constante, por exemplo. E aqui é mais para a gente demonstrar, por exemplo, a aplicação da regra da mão direita. Dessa forma, né, nessa configuração de movimento circular, se eu tenho uma velocidade apontando tangente a essa trajetória e uma força magnética apontando para o centro, tá? Dessa maneira, eu vou ter um campo magnético que ele é entrando no plano dessa figura, ok? Só para a gente visualizar uma aplicação da regra da mão direita, ok? Beleza. Bom, vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para explicar rapidinho o que está acontecendo nessa situação. Pronto. Imagina aqui a situação onde eu tenho uma partícula que está vindo do Sol, entrando na região de campo magnético da Terra. Essa partícula que está viajando a uma certa velocidade, ela vai sofrer
Gente, estão estourando fogos aqui em algum canto. Está bem tendo carreata de político, mas se não incomodar vocês, a gente continua. Bom, o que vai acontecer com essa partícula que está viajando a uma certa velocidade quando encontrar o campo magnético terrestre? Ela vai sofrer uma força magnética e ela vai ser desviada, né, para as regiões polares. E ela vai ser desviada justamente por conta dessa força magnética que aparece. Ok? Agora, trazendo tudo isso para uma situação mais concreta, né, como a gente vai aplicar tudo isso, uma carga se movimentando dentro de um fio, por exemplo, tudo isso se resume a uma corrente elétrica, tá? Então, ao invés de avaliar o que está acontecendo com uma carga que tem uma dada velocidade, eu vou pegar isso e transformar, né, essa situação para situações que a gente vai ter mais controle, por exemplo. É muito mais difícil você medir qual é a carga de uma partícula e também medir a velocidade dessa partícula. É muito mais fácil, por exemplo, determinar uma corrente elétrica que a gente já aprendeu a fazer através da diferença de potencial num circuito, por exemplo. Tá? E aí, dessa forma, né, se eu tenho uma corrente elétrica passando em um fio, se esse fio tiver percorrido por corrente numa região que existe um campo magnético, esse fio vai sofrer uma força, tá? Esse fio vai sofrer uma força magnética. Você vai ver que o fio, se não tem nenhuma corrente, o fio ele está completamente esticado. Se eu ligar uma corrente elétrica nessa situação, aparecer uma força magnética puxando esse fio, tá? E a gente pode interpretar isso dessa forma, ó. Uma corrente elétrica, né, nada mais é do que um conjunto de partículas que estão se movimentando, tá? Então, se eu pegar a equação da força magnética em módulo, né, a força magnética é a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, e esse termo de seno de θ, ele vem da forma vetorial dessa força, tá? Na forma vetorial, eu vou ter carga que multiplica o produto vetorial da velocidade pelo campo magnético. Mas o produto vetorial de dois vetores pode ser em módulo, pode ser obtido como sendo o módulo desses vetores vezes o seno do ângulo de separação entre os dois vetores, tá? Só voltar aqui um pouquinho. Nessa situação, o ângulo de separação entre os vetores vai ser esse ângulo φ, aqui que a gente está determinando, certo? Só corrigir aqui. Tá? Só botar logo em módulo, né? Só para deixar anotado. Força magnética é igual a QVB seno de φ. Quem for pegar os slides depois para estudar, já tem isso anotado, tá? E aqui, por uma simplificação, tá? A gente vai fazer com que o ângulo entre os dois vetores seja... Espera aí, pessoal. Deixa eu só ver aqui a figura. Aqui tá errado, tá? Aqui o φ, eu vou fazer com que ele seja 90 graus, tá? Dessa forma, eu vou ter uma corrente apontando para cima, né? O movimento das partículas está apontando para cima, desculpa, a corrente elétrica está apontando para cima, a velocidade
está apontando para baixo, e o vetor campo magnético, nessa situação aqui, esse vetor está saindo do plano, tá? E aí eu vou ter, nessa situação, aplicando a regra da mão direita, e por que eu estou, só para fazer uma observação aqui, tá? Só uma observação. Por que eu tenho corrente elétrica apontando para cima e velocidade apontando para baixo? Porque nessa situação, em um fio percorrido por corrente, a carga que a gente está utilizando é a carga negativa. Quem se movimenta dentro de um fio são os elétrons, tá? Então, eu vou ter carga negativa que está indo no sentido de cima para baixo, enquanto a corrente elétrica que a gente está atribuindo seu sentido convencional, a corrente elétrica está de baixo para cima, tá certo? Então, fazendo velocidade vetorial campo magnético, a gente vai ter uma força apontando da direita para a esquerda, mas pelo fato da carga ser negativa, a gente vai inverter essa força, tá? Então, esse fio percorrido por corrente, ele vai sofrer um puxão para a direita, tá? Quando a corrente estiver atravessando o campo magnético, o fio vai sofrer um puxão para a direita, ele vai sofrer uma força que está apontando para a direita. Então, dessa forma, a gente pode simplificar a minha equação de força magnética trocando algumas grandezas físicas nessa situação, porque é muito mais fácil, ao invés de medir a velocidade com que a partícula está se deslocando dentro do fio, é muito mais fácil eu medir a corrente elétrica que está passando nesse fio, tá? A carga vai ser fácil, né? A carga vai ser a própria carga do elétron, tá? Aqui eu vou ter que a carga vai ser do elétron, que o valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, mas essa velocidade nem sempre é trivial de determinar, tá? Então, a gente vai brincar aqui com algumas variáveis e eu vou trocar essa velocidade por corrente elétrica. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Se eu pego um pedaço de fio que tem um comprimento L, eu posso determinar a velocidade com que um elétron saiu desse ponto A e chegou nesse ponto B, né? Dessa forma, eu estou determinando quem é essa velocidade, ou seja, a velocidade com que um elétron percorreu um caminho L, tá? Percorreu uma distância L. Então, trocando, né, esse tempo ele vai ser L dividido pela velocidade. E como a corrente elétrica é a carga dividido pela corrente, o tempo vai ser igual a carga sobre corrente. Só que esses tempos são iguais, ou seja, o tempo que uma partícula percorre um caminho L é o mesmo tempo que uma carga elétrica, né, que essa carga elétrica percorre o mesmo caminho, ou seja, dado uma corrente elétrica, eu vou ter um fluxo de carga, que também é em função de tempo. Então, igualando esses dois tempos, tá? Igualando esses dois tempos, a gente obtém que a carga, ela vai ser função da corrente elétrica vezes o comprimento do fio dividido por velocidade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carga e substituir na equação da força. Fazendo isso, vamos pegar aqui, só para ficar mais claro, aqui no slide eu não tenho tanto espaço para escrever. Eu tenho que a força magnética é a carga vezes a velocidade vezes o campo. Só que a gente determinou que a velocidade é dada por L sobre o tempo e a corrente elétrica é a carga sobre o tempo. Daqui a gente tem que o tempo
é igual a L sobre V, e o tempo é igual também a carga sobre corrente. Igualando esses dois tempos, a gente vai ter L sobre V é igual a carga sobre corrente. Então, essa carga, ela vai ser a corrente vezes o comprimento do fio dividido pela velocidade. Se eu substituir essa carga na equação da força, então a força magnética, ela vai ser a carga que é corrente sobre comprimento vezes velocidade, sobre velocidade vezes campo. Dessa forma, eu obtenho o que eu quero, que é uma equação que não dependa dessa velocidade, que é difícil de medir. É muito mais fácil eu medir a corrente elétrica do que essa velocidade, tá? Então, a força magnética sofrida pelo fio vai ser a corrente elétrica vezes o comprimento vezes o campo magnético. A corrente é fácil de medir, o comprimento também é fácil de medir, e aí a gente pode, sabendo quem é o campo magnético, a gente pode determinar qual é a força que o fio está sofrendo, tá? Nessa situação onde eu tenho um campo magnético externo, certo? Por que isso é interessante? Por que isso é importante? Quando se for projetar, por exemplo, uma linha de transmissão, os fios, eles não estão próximos. Por quê? Se eu tenho uma situação, por exemplo, de uma descarga elétrica, né, se um poste é atingido por um raio, por exemplo, naquela situação eu vou ter uma corrente significativa, por exemplo. Numa região de campo magnético, que é o próprio campo magnético da Terra, eu poderia ter, se eu tiver uma força grande o suficiente, eu posso ter o contato entre os dois fios, e ninguém quer isso. Tá? Na hora que você tiver o contato entre dois fios de alta tensão, você tem um curto-circuito, e aí derruba o sistema todinho. Tá? Então, os fios, eles são separados, tá? Por uma certa distância, para justamente, numa situação extrema, a força magnética não seja suficiente para encostar esses dois fios, por exemplo, tá? E aí, dessa forma, eu posso trabalhar, inclusive, com uma forma vetorial, da mesma forma, né, que eu, a partir de uma forma vetorial para a equação da força, eu também posso escrever uma forma vetorial trocando a velocidade pela corrente. E aí eu tenho a forma vetorial da força magnética é a corrente elétrica vezes um comprimento, que aqui eu posso representar isso como um vetor. Então, você vai fazer o produto vetorial de um vetor de comprimento, tá? Vezes vetorial o vetor campo magnético, tá? E aí, né, no seu módulo, né, aqui seria o módulo, essa força depende da corrente, do comprimento e do campo magnético. Nessa equação, eu vou colocar o seno do ângulo, porque não necessariamente eu posso ter um campo magnético perpendicular ao fio, tá? Se aqui eu estou passando um fio com corrente, eu posso ter que o campo magnético não está perpendicular, o campo pode estar inclinado, por exemplo, tá? E aí, por isso que a gente tem que levar em consideração, dessa forma, a gente tem que sempre levar em consideração esse ângulo, que é o ângulo entre os dois vetores de comprimento, né, que está representando a orientação do fio e o campo magnético que está sendo aplicado a ele. Ok? Bom, indo em frente, vamos determinar aqui o seguinte. Se eu tenho um fio retilíneo que está sendo percorrido por uma corrente de 300 amperes. Só para mencionar, pessoal, 300 amperes é uma corrente bastante significativa, né? Corrente bem alta.
deixa eu fazer, vamos fazer aqui mesmo. Vamos pegar uma corrente de 300 amperes, que é uma corrente bem alta. Esse fio passa entre os dois polos de um ímã, que produz um campo magnético de 0,2 Tesla, tá? Então, campo magnético de 0,2 Tesla nessa região onde o fio está passando a corrente elétrica. Assumindo que esse campo magnético seja constante, tá? Eu quero saber em 0,1 metros qual vai ser a força magnética que esse fio sofre. Ou seja, eu vou pegar aqui um comprimento de fio, que é justamente o meu L, de 0,1 metros, tá? Eu quero saber qual é a força que esse fio está sofrendo nessa situação. Primeiro, vamos determinar o seguinte: para onde é que está apontando essa força? Nessa situação aqui, pessoal, esse campo, né, sendo representado pelo X, ele é um campo que está entrando no plano. Então, dessa forma, eu vou ter corrente elétrica apontando, né, aqui o vetor, você pode interpretar o seguinte: o vetor comprimento, né, ele está sendo representado, vamos colocar ele na mesma direção da corrente elétrica, tá? Só por simplificação. Então, aqui eu tenho o meu vetor comprimento, que está apontando da esquerda para a direita, apontando no mesmo sentido da corrente elétrica, tá? E aí eu tenho L vetorial B, ou seja, eu vou colocar os meus dedos na direção da corrente, né, ou então desse comprimento, e vou rotacionar até o vetor campo magnético, que é um vetor que está entrando no plano. O dedão está apontando no sentido da força. Então, nessa situação, a força magnética vai apontar para cima. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Deixa eu pegar aqui só o seguinte. Deixa eu fazer aqui no outro programinha, pessoal. Eu consigo desenhar um pouquinho melhor nessa outra situação. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Vamos só trocar aqui. Eu desenho por cima lá do outro, que fica mais trivial. Vamos pegar aqui o seguinte. Vou trazer esse exemplo para cá. Aqui eu posso diminuir isso aqui só um pouquinho, só para ter mais espaço. E eu quero desenhar para que a gente consiga visualizar esses vetores, tá? Vamos tentar fazer aqui uma estrutura em 3 dimensões. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar um certo eixo, aqui está outro eixo, 90 graus. E vamos supor que aqui eu tenho só para eu conseguir desenhar isso em 3 dimensões, para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo, tá? Aqui eu vou ter o eixo X, aqui eu vou ter o eixo Y, aqui eu vou ter o eixo X, e aqui eu vou ter o meu eixo Z, tá? Nessa situação, o que é que eu tenho? Avaliando isso do ponto de vista vetorial, tá? Eu vou até fazer de outra cor para a gente diferenciar. Do ponto de vista vetorial, o que é que eu tenho? Eu tenho o meu campo magnético, ele é um vetor que ele está entrando no plano da figura. Então, o campo magnético, ele está aqui para dentro, tá?
esse aqui, nessa situação, ele está entrando no plano. Ou seja, o campo magnético está apontando na direção negativa do eixo X. Aqui o meu vetor corrente elétrica, ou se você quiser interpretar isso como um vetor, como L, né? Só que de propósito eu vou colocar o L no mesmo sentido da corrente elétrica, tá? Então aqui está o meu vetor L, de modo, né, que esses dois vetores, eles estão formando um ângulo de 90 graus, que é justamente o ângulo de separação entre os eixos x e y do espaço cartesiano, tá? Então, nessa situação, vê se vocês conseguem visualizar a minha mão, tá? Deixa eu botar aqui um pouquinho para... Deixa eu visualizar também. Deixa eu ver o que eu estou fazendo. Ó, nessa situação, eu tenho aqui o seguinte, o meu vetor L está apontando para minha direita, e eu vou rotacionar minha mão até o eixo menos x, que está entrando no plano da figura. Então, eu fiz isso aqui, ó, com a mão direita. Eu rotacionei do y até o menos x. Isso significa que o meu dedão, ele está apontando no sentido da força. Então, nessa situação, a força magnética sofrida por esse fio, ela vai estar apontando aqui para cima, ó. Então, esse vai ser o vetor força magnética sofrida pelo fio, que está fora do plano gerado pelos dois vetores, né? Justamente porque isso se dá pelo produto vetorial. Então, essa força magnética, vetorialmente, ela vai ser a corrente vezes o produto vetorial L vetorial campo magnético. E aqui, de propósito, né, eu coloquei o ângulo de 90 graus, tá? Então, em módulo, essa força magnética, ela vai ser simplesmente corrente vezes comprimento vezes campo, e não aparece o termo de seno de φ, porque esse seno de φ seria igual a 1, que eu estou fazendo o ângulo sendo igual a 90 graus, tá? Então, se você quiser, a gente anota também, não tem problema, seno de 90 graus, e esse termo todo é igual a 1. Então, nessa situação, né, para a gente saber calcular qual é a força que esse fio está sofrendo, eu vou ter uma corrente elétrica de 300 amperes, vezes um comprimento de fio de 0,1 metros, né, ele quer justamente saber, para esse L de 0,1 metros, qual é a força que está sofrendo, e eu vou multiplicar isso pelo campo de 0,2 Tesla. Então, multiplicando tudo isso, 300 vezes 0,1 dá 30, 30 vezes 0,2, então isso aqui dá uma força de 6 newtons, tá? Então, esse fio vai sofrer essa força nessa situação. E essa força, como eu demonstrei aqui, essa força, ela está apontando para cima. Ok? Ficou mais fácil de visualizar, assim, em 3 dimensões? Então, deixa eu salvar esse cara aqui. Sim. Beleza. Deixa eu só salvar isso aqui. Aula 8. Exemplo 1. Pronto. Continuando. Bom, quando eu tenho um fio percorrido por corrente, eu vou ter a geração de um campo magnético nas suas proximidades, tá? Essa foi a experiência
de Oersted, né? O Oersted, ele demonstrou que existia um campo magnético quando você tinha a corrente elétrica, tá? Agora, foi Biot e Savart, né, dois cientistas, né? Biot é um cientista, Savart é outro cientista, que determinaram qual é o valor desse campo magnético nessa situação, tá certo? Então, eles determinaram o seguinte, que numa situação onde eu tenho um fio percorrido, sendo percorrido por corrente, tá? Eu posso determinar um infinitésimo de campo magnético, ele vai depender, né, da corrente que está passando num pedaço infinitesimal de fio. Então, vocês já devem estar imaginando que a gente vai pegar esses infinitésimos e vai fazer uma integral para a gente calcular qual é o campo magnético total nessa situação. Mas a contribuição desses dois caras, do Biot e Savart, foi determinar que tudo isso era função também de uma constante, tá? E essa constante é uma constante de permeabilidade magnética do meio, que no vácuo tem esse valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla vezes metro por ampere, tá? E aqui eu estou relacionando, deixa eu só apagar aqui para aparecer o termo da corrente elétrica. Eu estou relacionando isso em função de corrente, tá? Então, a minha permeabilidade é função de ampere que mede a corrente elétrica. Só para lembrar, tá, pessoal? A gente vai trabalhar muito com essa constante de permeabilidade magnética e ela tem uma constante que a gente já trabalhou, que foi o meu ε0, né, uma constante parecida, mas para o campo elétrico, o ε0 a gente tinha como sendo a permissividade elétrica. Permissividade elétrica do meio aqui, no campo magnético, a gente vai ter uma permeabilidade magnética, tá? E o interessante não está na ementa do curso, mas a gente pode até demonstrar depois, se vocês quiserem, que é bem legal de fazer isso. Com essas duas constantes de permissividade elétrica e permeabilidade magnética, a gente pode demonstrar, por exemplo, a velocidade da luz através dessas duas constantes, para provar que a luz é uma onda eletromagnética, tá? É daí que se obtém o valor, né, de velocidade da luz, que é representado pela letra C, que é aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. É brincar com essas duas equações, com essas duas constantes, a gente consegue chegar nesse valor de velocidade. Mas aqui é só curiosidade, tá? Não está na ementa do curso. Beleza? Então, vamos lá. O que o Biot e Savart determinaram foi o seguinte, eu tenho se eu pegar um pedaço, né, olhar para um infinitésimo de um pedaço de fio, eu estou gerando em um ponto P distante de R, né, do fio, eu tenho um pequeno campo magnético dB. Se eu realizar a integração, né, se eu pegar essa equação e integrar, a gente pode pegar o seguinte, se eu tenho um fio percorrido por corrente elétrica, tá? E nessa situação, vou até botar de vermelho aqui para destacar, nessa situação aqui eu tenho corrente elétrica entrando no plano. Nessa situação, o campo magnético, né, que ele vai ser função inversamente proporcional ao raio, se eu tiver um fio longo, esse campo magnético ele vai ser circular, o que concorda
com a primeira figura, que eu vou voltar lá para o primeiro slide, o que concorda com a figura dessa primeira situação que eu mostrei aqui de uma interação entre corrente elétrica e campo magnético. Nessa situação aqui, vamos supor que eu tenho uma corrente elétrica saindo do plano. Nessa situação, eu estou gerando campos magnéticos circulares, né, que estão alinhando essas limalhas de ferro dispostas sobre o papel, tá? A gente tem bem destacado, né, esses padrões circulares que vêm, né, como consequência do que o Biot-Savart determinaram. Se eu tenho um fio extenso, o campo magnético gerado por essa corrente vai ser um campo circular. E o interessante é inversamente proporcional ao raio, ou seja, quanto mais próximo do fio, maior vai ser o campo magnético. Se você estiver se afastando do fio, esse campo magnético ele vai diminuindo. E a gente consegue observar isso na figura pela proximidade das linhas de campo, tá? A densidade de linhas de campo, elas resumem qual é o módulo do vetor naquele ponto, tá? Então, se eu tenho uma região onde as linhas de campo estão muito próximas, né? Vamos pegar essa situação aqui, muito próximo ao fio, as linhas de campo estão mais próximas, isso indica que o campo magnético é mais intenso, porque justamente ele é inversamente proporcional ao raio. Se eu vou me afastando do fio, a quantidade de linhas de campo está diminuindo, então isso significa que o campo, nesse ponto, é menor. Se eu chamar esse campo de B1 e B2, aqui o que a figura está dizendo, né, o que as linhas de campo estão dizendo, é que o campo magnético no ponto 2 é menor do que o campo magnético no ponto 1, justamente porque isso tem uma relação de proporcionalidade com o inverso do raio. Quanto mais próximo do fio, mais intenso vai ser o campo magnético, tá? E essa proporção é justamente a minha permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica dividida por 2π, tá? Agora, se eu tenho um fio percorrido por corrente, vocês concordam comigo que eu posso mudar, por exemplo, a geometria do meu problema, simplesmente mudando o formato do fio. Ou seja, eu posso pegar um fio e gerar uma espira com esse fio, tá? Dessa forma, eu vou estar realizando novamente a integração, né, resolvendo essa integral, eu vou ter que o campo magnético gerado no interior da espira, ele também é função do raio, por exemplo, tá? Nesse caso, a diferença é que não vai aparecer o fator de π, né, o inverso de π, que apareceu na outra situação. E aí também, lógico, muda a configuração do campo magnético. Se você tem um fio longo, eu vou ter um campo magnético circular, tá? Se eu tenho uma espira, eu vou ter um campo magnético bem definido, tá? Da mesma forma lá daquele eletroímã, onde eu poderia definir um polo norte e um polo sul para essa espira, tá? Onde o campo magnético, né, o vetor de campo magnético, ele sempre aponta do polo sul para o polo norte. Tá? Então, dessa forma, a gente define uma polaridade para a própria espira. Tá certo? Mas vamos ver aqui o seguinte, vamos só voltar aqui. Opa. Voltar aqui. Vamos resolver esse exemplo, tá? A lei de Biot-Savart, só para a gente determinar, ela é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2πr. Vamos determinar o seguinte, qual vai ser o campo magnético próximo a um fio, né? Aí eu vou pegar
um fio percorrido por uma corrente elétrica e eu quero determinar a uma distância de 0,1 metros do fio, eu quero saber qual é o campo magnético desse ponto. Né? Se eu tenho uma corrente elétrica bem alta também, uma corrente de 100 amperes. Tá? Então, dessa forma, a gente vai simplesmente aplicar a lei de Biot-Savart. Esse campo magnético ele vai ser μ0. Deixa eu só voltar aqui para ver só qual a foto é. 10 a 6. 10 a menos 6. A constante 1,26 vezes 10 elevado a menos 6. Tesla vezes metro sobre ampere. Vezes uma corrente bem alta de 100 amperes. Vou botar logo em notação científica. Tudo isso dividido por 2π vezes 10 elevado a menos 1, que é justamente o 0,1, tá? Então, nessa situação, ou letrinha feia, nessa situação, basta a gente fazer essa conta aqui, tá? Os fatores de potência de 10 vão dar 10 elevado a menos 3, né? Alguém faz essa conta aí para mim? Tem calculadora científica? 1,26 dividido por 2π. E aí isso vai ser um fator vezes 10 elevado a menos 3. Alguém tem aí? Eu tô sem. Aqui, ó, a calculadora do celular é horrível para essas contas de... Deixa eu fazer aqui. Eu quero aquela fórmula do D vetor B. Bom, aqui, só voltar. É a expressão, a forma vetorial da lei de Biot-Savart, tá? Agora, eu não estou interessado, tá, no infinitésimo de campo que ele está me gerando quando eu pego um infinitésimo de pedaço de fio. Eu quero conhecer qual é o resultado total, por isso que eu estou fazendo a integração, né? Estou fazendo o somatório de todos os infinitesimais de campo magnético. Tá certo? Certo. Se a gente fizer uma comparação, porque a equação de Biot-Savart, ela é demonstrada a partir da equação da força magnética também, né? Mas essa demonstração não compensa a gente tratar dela aqui, tá? Mas também eu tenho também o envolvimento de um produto vetorial entre os dois vetores, né? O vetor S, que seria o equivalente ao L, né? Para onde a corrente elétrica está apontando, que está representando a direção do fio, certo? E esse vetor, o R, ele representa um vetor unitário que está apontando na direção do raio até o ponto que eu estou avaliando esse campo magnético. Né? O que seria, em outras palavras, se eu quiser saber quem é o campo magnético nesse ponto, eu teria um R qualquer, tá? E esse U representa que isso aqui é um vetor unitário na direção de R. Ok? E aí, lógico, eu tenho que usar o produto vetorial, porque não necessariamente esse campo magnético ele vai estar alinhado à corrente elétrica, né? Por sorte, a gente pode considerar isso em várias situações para simplificar o nosso problema, mas isso não necessariamente pode acontecer, ok? Bom, faz essa conta aqui, ó, 1,26 dividido por 2π, deu quanto aí? A 1,979. 1,26 dividido por 2π. Ué,
Tá bom. Então, isso aqui vai dar 1,97 vezes 10 elevado a menos 3, e o campo magnético medido em Tesla, tá? É o mesmo nome daquela empresa de carro elétrico, mas, na verdade, o nome da empresa é, lógico, baseado, né, em homenagem ao cientista. Vamos em frente. Bom, se eu tenho um campo magnético agora gerado por uma espira, né, esse campo magnético ele não vai ser mais circular, né, porque se você pegar nessa situação, vamos supor, para cada infinitesimal de fio, eu vou ter um campo elétrico circular, tá? De modo que, se eu aplicar a regra da mão direita, né, por exemplo, uma corrente entrando no plano do quadro nesse ponto que eu estou desenhando, eu teria um campo magnético apontando para baixo, nesse ponto de fora, e um campo magnético apontando para cima, nessa parte de dentro. Se eu fizer isso aqui, desculpa, isso aqui seria, não é um campo, né? Um infinitésimo de campo. Aqui eu teria um dB nessa situação. Aqui também seria um dB nessa situação. Se eu pego o ponto diametralmente oposto, o que a gente vai obter é o contrário, né? Aqui fora eu tenho um campo, a corrente agora nesse ponto da esquerda, a corrente agora está saindo do plano do quadro, né, aplicando a regra da mão direita, eu vou ter um campo infinitesimal apontando para baixo nesse ponto, e dentro eu vou ter um campo apontando para cima. Então, note o seguinte, que na parte de dentro da minha espira, para cada ponto que você pegar, eu vou ter campos magnéticos apontando, eu vou ter campos magnéticos infinitesimais, esses dBs, apontando para cima. Se eu integrar isso tudo, todos esses campozinhos que estão apontando para cima, na hora que eu somar tudo, eu vou ter um campo magnético resultante nessa situação, certo? Então, o campo magnético gerado por uma bobina, ele vai ser função da permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica que está percorrendo esse fio, dividido por 2R, tá? E só para a gente fazer uma comparação, vamos pegar o exemplo anterior, onde eu tinha um fio percorrido por corrente, e vou pegar agora esse fio e mudar a geometria do problema. Vamos ver o que acontece. Vamos só voltar no exemplo anterior. Eu tinha um fio sendo percorrido por uma corrente de 100 amperes, tá? E aqui, vamos por simplificação também, vamos colocar que o raio dessa bobina vai ser correspondente a esse R de 0,1 metros. Vamos só mudar a geometria do problema e ver o que acontece. Agora eu tenho uma bobina, agora eu tenho uma bobina, ou uma espira, né, como queira, que está sendo percorrida por uma corrente de 100 amperes, e eu quero saber qual é o campo magnético no interior dessa bobina, que possui um raio de 0,1 metros. Só para a gente verificar o que acontece, né, se tem diferença do exemplo anterior ou não. Bom, aqui nessa situação, esse campo magnético ele vai ser a constante vezes a corrente dividido por 2R. Então, esse campo vai ser 1,26 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a corrente de 100 amperes, tudo isso dividido por 2 vezes o raio de 0,1, que é 10 elevado a menos 1. Então, nessa situação, esse campo aqui também vai dar 10 a menos 3, né? Faltou as potências de 10. Aqui vai dar... Calculadora. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pessoal, só um detalhe, tá? Só um detalhe.
Eu refiz aqui o cálculo do exemplo anterior, coloquei os E dá 2, parênteses, dá 0,2, né? O meu tá Aqui, dando 2 vezes 10 a menos 4. peraí, deixa eu só colocar aqui. Esse aqui dá 0,2, tá? Porque colocando os parênteses, se eu fizer 1,26 dividido por 2 π, ele está pegando 1,6 dividido por 2 e multiplicando por π. Na hora que eu coloco isso por parênteses, ele vai dar o 0,2 que está mais coerente, né? 2π é 6, alguma coisa, né? Então, isso não era para dar maior do que o numerador. Então, agora está coerente. Vamos em frente. Se eu pegar agora tudo isso e só dividir por 2, aqui eu vou ter 0,63 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Então, na situação anterior, tá? Na situação anterior, no fio esticado, né, no fio longo, eu teria um campo magnético de 0,2 vezes 10 a menos 6. Bom, que isso aqui seria 0,2 militesla, e aqui seria 0,63 militesla. Ou seja, só mudar a geometria do problema, você está mudando qual é o campo magnético resultante nessa situação, tá? E só para diferenciar também, esse campo magnético, né? Se eu tenho uma corrente em sentido, se eu tenho uma corrente no sentido anti-horário nessa situação, né? Aqui, deixa eu só apagar isso aqui, só para desenhar de maneira... Ah, não. Apagou tudo. Droga. Eu vou fazer de novo. Ai, que chato. O que eu queria mostrar era o seguinte. Se eu tenho uma corrente percorrendo essa bobina em sentido anti-horário, tá? E aqui eu tenho uma corrente de 100 amperes, quero determinar isso para um raio de 0,1 metros. Nessa situação, eu vou ter um campo magnético apontando de baixo para cima, tá? E a gente pode fazer isso com uma aplicação da regra da mão direita, que seria: coloca os seus dedos curvados no sentido da corrente, o dedão está apontando no sentido do campo magnético, tá? E aí, só refazer aqui os cálculos para poder ficar anotado, tá? O campo magnético é igual a μ0 vezes corrente dividido por 2R. Aqui esse campo magnético é 1,26 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a corrente de 100. Droga! Tô apagar todos no slide, não vou apertar mais isso não. Bom, vocês entenderam o que é que 100 amperes, aqui eu tenho um raio de 0,1 metros, campo magnético μ0 vezes a corrente dividido por 2R, campo magnético, a permeabilidade magnética, 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a corrente de 100, que é 10 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2 vezes o raio de 0,1, que é 10 elevado a menos 1. Então, esse campo magnético dá 0,63 vezes 10 a menos 3 Tesla, e esse campo magnético é de 0,63 militesla. Tá? Nessa situação, este campo magnético ele é apontando para cima. Na situação anterior, para onde é que está apontando o campo magnético se a corrente aponta para cima?
coloca o dedão no sentido da corrente, e o campo magnético ele vai ser circular, né, envolvendo o fio, tá? Então, aqui eu vou ter uma trajetória circular para esse meu campo magnético, tá? Onde nessa situação eu vou ter um campo entrando no plano, na situação oposta, esse campo está saindo do plano. Ok? Também é aplicação da regra da mão direita. Ok? Então, pessoal, alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Bom, eu vou, como de praxe, né? Vou preparar uma lista de exercícios sobre o assunto. Vou colocar lá no Moodle, tá? Para vocês. E nas próximas aulas, a gente vai continuar com o conteúdo, tá? Na próxima aula, já vou falar sobre lei de Ampère, se eu não me engano. Depois a gente tem lei de Faraday, lei de indução, tá? Tem um monte de assunto interessante para a gente tratar quando está trabalhando com campo magnético. Tá joia? Na próxima aula, o senhor tinha agendado aula prática, então não vai ter mais, né? Cara, deixa eu confirmar. Deixa eu confirmar. Eu aviso no Moodle, tá bom? Beleza. Vou ver. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar direitinho, porque como chegou o equipamento, né, uma maleta bem grandona, cheia de imã, que dá pra gente brincar pra caramba, eu quero ver se eu consigo acumular mais assunto para ver várias experiências ao mesmo tempo. Deixa eu dar uma estudada aqui no conteúdo, aí eu decido se eu mantenho ou não essa aula, tá bom? Beleza. Mas, pessoal, vou encerrando por aqui, tá? Qualquer coisa, já vão preenchendo, por favor, pessoal. Eu sei que a galera não está aparecendo na aula, mas eu peço para vocês quatro que estão aqui, façam uma gentileza enorme para mim. Avisem nos grupos de WhatsApp que o tema da APS já está no Moodle, para o pessoal já começar a se organizar e criar as equipes, tá? Para a gente definir o quanto antes as equipes do trabalho, para não deixar para fazer tudo em última hora. Tá joia? Essa regra de 5, todos os professores sabem, né? Máximo Sim, 5. sim, sim. Isso é padrão para todo mundo, cara. Beleza. Beleza? E aí, estou sempre disponível. Quiserem ir tirando dúvidas com relação aos trabalhos, só chegar um pouquinho mais cedo na aula, a gente já vai trocando uma ideia. Pode pegar esse comecinho de aula para ir trocando uma ideia sobre a PS, resolvendo exercícios, tá? Como eu já disse, a gente está aqui para ajudar. Beleza? Ei, professor, quando eu Oi. cheguei na aula, você já tinha falado sobre isso, né? Já tinha começado a comentar sobre a PS, e eu também não. Eu já vi que tem alguma coisa lá no Moodle falando, mas eu não abri ainda. Não, tranquilo. É só para começar a separar as equipes, tá? O Tá. tema já está mais ou menos definido, tá? Mas eu queria chamar a atenção de vocês só para um detalhe. Esse tema proposto pelos professores, ele não necessariamente ele é obrigatório, tá? Você pode, junto com a sua equipe, decidir outro tema qualquer. A única restrição é que o tema que você escolha envolva pelo menos 3 disciplinas que vocês estiverem cursando. Essa é a única restrição. Esse tema que o senhor colocou, ele é um tema único para a sala toda? Para o semestre todo. É acordado com algumas disciplinas? Sim, sim. Ele já foi definido entre os professores das disciplinas do semestre. Ah, entendi. Tá certo? Tá ok. Beleza. Aí no caso só vai Fala, Ricardo. servir para 3 notas, né? Para 3 disciplinas. Para 3 disciplinas. Mas
a nota da APS, ela serve para o semestre todo. Vai ser a mesma nota para todas as disciplinas do semestre. Igual o semestre passado, né? Igual ao semestre passado. Tá? Então o de quinta e o de sexta não vai fazer nenhuma Não, APS, é é isso? uma APS por semestre. É igual o semestre passado, Ricardo, que a gente tinha duas Certo. opções de escolha, mas aí a que a gente escolhesse ia replicar para todas as outras disciplinas. Ah, entendi, me lembro. Beleza? Escolhi 2 disciplinas, né? É. Me lembro, beleza. Beleza. Então, boa noite, tá? A gente se fala. Eu vou fazer o seguinte. Eu confirmo com vocês. Se for ter aula no laboratório, eu confirmo com vocês. Mas eu tenho a tendência a querer juntar um pouquinho mais de conteúdo pra gente ir lá, tá certo? Que aí dá pra brincar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então tá melhor ter mais, né? Pra poder chegar lá e ver várias coisas. Melhor. Porque dá pra fazer um resumão dessa matéria toda na aula de laboratório, tá? Beleza. Boa noite. Valeu, Ok, boa então, noite.